Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre a doença de Crohn. A doença de Crohn é uma doença inflamatória do trato gastrointestinal. Ela afeta predominantemente a parte inferior do intestino delgado, ilho, e intestino grosso, cólon, mas pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal. A doença de Crohn é crônica e provavelmente provocada por desregulação do sistema imunológico, ou seja, do sistema de defesa do organismo. O diagnóstico da doença de Crohn é feito, basicamente, por meio de exames de imagem, raio-x, endoscópias e exames de sangue. A doença de Crohn não tem cura. Medicamentos como esteroides e imunossupressores são utilizados para retardar a progressão da doença. Se essas medidas não forem eficazes, poderá ser necessário realizar uma cirurgia. Embora seja uma enfermidade crônica, a doença de Crohn não é considerada doença fatal. Quase todas as pessoas que padecem dessa enfermidade mantêm uma vida útil e produtiva, apesar de algumas delas necessitarem de hospitalização nos períodos de maior atividade da doença. Entre os períodos de exacerbação da moléstia, a maioria dos pacientes sente-se bem e fica relativamente livre de sintomas, levando vida normal. Além disso, pacientes com doença de Crohn podem ter que fazer exames regulares para verificar a presença de câncer coloretal, devido a um maior risco de desenvolvê-lo. Por isso, a alimentação de base deve ser limitado o consumo de leite e seus derivados, evitados os alimentos fritos e gordurosos, nada de açúcares não absorvíveis, fruta, só se for sem casca. Para quem não me conhece, eu sou Marina Barros, tenho 20 anos, estou na UFRN, terminando o segundo período de Ciências Contábeis. E no momento eu estou estagiando numa multinacional, na parte financeira dessa empresa. Estou também dentro da empresa júnior de contabilidade da UFRN, se chama Aconte. E aí nela a gente faz serviços contábeis e financeiros. Estou pleiteando o cargo de presidência. O que é isso? Eu estou tentando o cargo de presidência para o ano de 2023. E basicamente é essa a minha rotina. E enquanto eu não sou presidente, eu exerço projetos e estou no comercial também dessa Jota. Desde pequena eu sinto dores fortes na barriga, muito relacionada ao meu emocional. Então quando eu não estava muito bem emocionalmente, por causa de diversas coisas, eu senti uma dor muito forte na barriga. E era sempre no mesmo lugar. E ninguém nunca descobria nada, achavam que era, depois que eu fiquei um pouquinho mais velha, achavam que era um cólica, coisas do tipo relacionadas à menstruação e nunca disseram nada. Até que eu fiz 15 anos, estava numa escola muito difícil, muito difícil, e aí eu tive muitos estresses dentro dela e eu arriei, perdi 15 quilos em um mês e pouquinho. Fiquei muito magra, muito magra, não conseguia me levantar, era dor o tempo todo, não comia, não me alimentava, não fazia nada, eu ficava de cama. E aí, por causa disso, eu perdi 6, 8 meses de aula e fui no médico todo nesse período, eu só saía de casa pra ir para médico, para fazer exame de sangue, ressonância magnética, tudo no mundo para poder tentar descobrir o que era, ultrassonografia. Até que depois de muitos exames e muitas interrogações, disseram que a minha doença era a doença de Crohn. E mesmo assim, no final do relatório, colocaram entre parênteses uma interrogação. Porque se alguém for estudar mais sobre isso, vai entender que ela não é uma doença que você pode colocar um ponto final nela. Você diz que você tem doença de Crohn e ponto. Porque com o tratamento, ela pode também se alargar dentro do intestino. Ela pode ficar maior, pode ficar menor, então ela pode englobar outras doenças. Porque cada parte do intestino, ela é dada um nome de uma doença. A minha é no ilho, no final do ilho. Então lá no finalzinho é inflamado uma parte dele. E aí, nessa parte, se chama de doença de Crohn. Mas pode ser inflamado em outras partes do intestino, mais para cima, mais para o meio. E aí vai ter uma nomeação diferente da doença. Mas se trata da mesma coisa, uma inflamação no intestino, que, no meu caso, me impede de absorver ferro. Eu não consigo absorver ferro. Então, eu tenho que também estar injetando ferro na veia para poder ter essa suplementação, que é muito importante no tratamento, para o tratamento. Muita gente sofre muito com essa doença, então assim, eu me considero muito sortuda. Meu dia a dia, hoje em dia é tranquilo, eu não sinto nada.
O que eu tenho que tomar muito cuidado é que, mesmo se eu ficar gripada, Covid, agora, por exemplo, qualquer coisa, eu preciso comer, eu tenho que me forçar a comer. Porque se eu começar a perder peso, aí eu começo a não sentir vontade de comer. Quando você tá doente é o normal, você não sentir vontade. E aí, eu começo a perder peso, ficar fraca, aí eu entro em o que é o que a gente chama de remissão, eu acho. Não lembro o nome, mas que a gente chama de recaída. A gente tem uma recaída e volta para aquele estágio que é perder muito peso, ficar de cama e aí não consegue se levantar. E provavelmente a inflamação também vai aumentar. E aí no mercado hoje em dia existem 7 remédios, 5 são manipulados assim, químicos, e 2 são biológicos. Tá tentando chegar mais um no Brasil, biológico também. Os biológicos você só pode tomar acima de 18 anos. E aí eu já passei por todos, estou no meu último para tentar resolver essa inflamação. Nada resolve essa inflamação, continua muito inflamado, mas eu não tenho mais nenhum sintoma clínico. Eu não perco peso, eu consigo ter minha vida, eu faço academia, eu vou para a faculdade, trabalho, estudo, e nada me impede disso. Mas quando faz a ultrassonografia, por exemplo, que é o exame de imagem, a gente vê lá que a inflamação segue muito avançada, que não era para estar assim. E aí é onde tem, né, os questionamentos. Será que é isso mesmo? O que é que a gente faz? Não sei o quê. E aí tudo isso é um acompanhamento constante, diário com o médico. Tudo que eu vou tomar ou fazer, eu preciso estar comunicando a ele para que ele coloque lá. Porque também tem limitação com relação a remédio. Alguns remédios eu não posso tomar. Varia muito de remédio. Na época que a gente estava estudando juntos, era uma vez por semana. Porque eu estava no tratamento intensivo, porque eu estava beirando uma recaída. De tão errado que eu comia. Se eu tivesse num intensivão desse, eu ia fazer esse intensivão por mais ou menos 2 meses. E aí, quando eu terminasse o intensivão, eu retornava nele. Quando eu tava em recaída, que eu fui acompanhada por ele, né? Eu ia lá todo mês praticamente. Só que até particular. A gente não, né? Eu vou lá, comigo é assim, eu vou lá, aí ele passa um tratamento. Vamos fazer esse aqui. Como você tá bem clinicamente, eu vou passar esse tratamento de 6 meses. Então ele me dá 6 meses de receita, que aí também varia de acordo com a medicação. Ele me dá 6 meses de receita e eu vou autorizando o medicamento de acordo com o que eu vá tomando, entendeu? Eu mando pra Unimed, autoriza e eu não preciso muito dele. Aí quando eu termino tudo isso, aí eu faço uma bateria de exame. Tem ressonância magnética, ultrassonografia, endoscopia, tudo no mundo que tiver, exame de sangue também, tem uma reca. Aí eu faço tudo, aí quando eu tenho o resultado de tudo, aí eu volto lá. Esse ano, eu só volto próximo ano, em janeiro, porque eu atrasei umas doses aí, por causa da Unimed. Então, é basicamente assim. Aí, o meu remédio de agora, eu faço de 4 em 4 semanas. O que eu tava antes, eu fazia de 2 em 2, eu acho. E nesse eu tô fazendo de 4 em 4. Era pra estar fazendo de 8 em 8 já. Só que eu não tive melhora. Então, tem um tratamento mais assertivo. Pode ser que algum remédio que eu tome, sirva até pra outra doença. Que eu já vi aquela doença que vai paralisando a pessoa aos poucos. Tem um remédio que eu tomo que também é usado nessa doença. Que uma vez eu tava passando com a mulher lá e ela usava o mesmo. E o que eu tô tomando agora, o ativo dele é biológico. Eu não sei exatamente o que isso quer dizer. Você pode estar pesquisando para complementar aí minha fala. Tem base biológica nele. Então, ele é muito caro. Muito, muito, muito caro. Chega a ser entre 15 mil e 20 mil reais. Caramba. Só que é muito caro. Mas o plano cobre, e se o plano não cobrisse, tem aí o famosíssimo, exatamente, para solucionar para solucionar nosso problema aí. E o que eu sei com relação ao medicamento é esse. Aí tem várias formas de tomar. Hoje em dia, que foi inclusive o que eu tomei hoje de manhã, né? Primeiro coloca soro, porque ele é um remédio muito forte, então precisa preparar a veia para receber ele. Aí tem o período dele, são 30 minutos, tem que ser rápido, não pode também passar muito tempo ele entrando na sua veia, porque ele gera uma você nem se existe a palavra danificação na veia, e depois passa mais soro, o resto do pote de soro, para poder limpar, para não deixar resquício lá, para não acontecer nenhuma eventual
problema com relação a isso. Não, aí os outros que eu já tomei, tem um que é tipo uma pistolinha de insulina que põe na barriga. Aperta a barriga, bota, injeta, 5 segundinhos, sai o líquido, já tira. Tem um também que é na barriga, mas é com agulha. Tem um líquido na agulha, você bota na barriga, deposita, tira. Tem outro que é na veia, que não precisa do soro, que é um mais levinho. Tem um que você precisa levar, ele precisa estar num isoporzinho de gelo, porque ele precisa estar gelado o tempo todo. E daí eles vão variando nisso aí. E fiz camarão, né? É conhecido para você não comer com inflamação. Não só camarão, crustáceo, exatamente. Eu já sou alérgica, então não comi mesmo. Não faço uso disso. Tem algumas restrições, tipo café, que é uma coisa que agride bastante também, ele pede para evitar. A minha alimentação, ela é regrada porque, conversando com o meu médico, a gente viu que, por exemplo, mas isso aí vai de pessoa para pessoa, ela tem que observar a sua alimentação. Se eu tomar vitamina de banana, eu sinto uma dor absurda que parece que eu vou morrer. Mas tem gente que toma vitamina de banana e não tem nada. Se eu tiver meio mal, assim, tipo um período estressante, aí eu vou e tomo um copo de leite com Nescau. Uma dor absurda também na barriga, não consigo. Umas coisas assim. E tipo assim, não é nem dor de ir ao banheiro mesmo, é dor que você sente, você tem que deitar pra poder passar. E são mais coisas assim. Aí meu médico falou crustáceo, falou café, falou ketchup, mas foi minha médica passada. Esse médico de agora não falou nada sobre isso. E de restrição mesmo, eu não tenho nenhuma. Tem gente que se priva de carne, leite, derivado, não sei o que. Eu não senti necessidade de fazer isso, né? Mas tem gente que faz. Busquem fazer exames de rotina. Busquem, se você sente alguma coisa que seja fora do normal, busquem um profissional, busquem exames, vão atrás disso. Porque se você deixar levar muito tudo isso, você vai chegar num nível que talvez não tenha cura. Isso serve para qualquer coisa. E o meu caso, assim, foi muito urgente, porque eu perdi muito peso, eu já era magra, eu perdi muito peso. E meus pais se desesperaram. Então, ou achavam a resposta, entendeu? Eles não iam sair de lá sem ter a resposta deles. Então, sejam inconformados com vocês mesmos com relação a isso. Vão atrás, busquem mesmo. E não se assustem. Eu, quando recebi meu diagnóstico, eu tava há uma semana para viajar para o Reino Unido, para passar um mês lá, eu acho. Não, 2 semanas. Meu médico olhou pra minha cara e fez assim: você não vai pro Reino Unido. Ai, meu Deus, eu tenho uma doença, sou incapaz de fazer tudo. Não. Tem uma doença, beleza. Vou cuidar agora, vou fazer o quê?